Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Deixa eu só escolher aqui um filtro. Muito boa tarde. Quem for chegando, for entrando, pode nos ajudar compartilhando essa live, passando para outras pessoas, onde a gente consegue aí atingir mais pessoas. Hoje nós temos uma convidada aqui na live, então por favor, vamos mandar essa live aí para mais pessoas participarem. Boa tarde a todo mundo que tá aí. Um papo super legal hoje com a nossa convidada especial. Muito calor aqui onde estou. Gente do céu, vocês não fazem ideia do calor que está aqui no Tocantins. Olha, um sol para cada um e o sol não tem preguiça de trabalhar. Meu Deus! Vão falando aí de onde vocês são, se tá quente ou tá frio aí, vamos conversar aqui, fazer um bate-papo enquanto a convidada não entra. Mas essa convidada é uma mentorada minha e da Leila, do nosso projeto aí, né, de marca pessoal que a gente tem. Então ela é uma mentorada nossa de bastante tempo, que teve uma evolução incrível. Olha, Elis, Nova Zelândia, gente, eu tenho gente aqui da Nova Zelândia, que coisa chique, que coisa rica. Tá frio, né, Elis? Eu lembro da Elis quando mudou pra lá, o tanto que ela sofreu com o frio. Meu Deus, aqui no Tocantins, gente, tá tão quente, tão quente. A Leila, ó, interior de São Paulo, que está fresquinho, mas bem gelado de manhã. Nossa, eu não sei vocês, mas eu acho o frio lindo. Lindo, lindo, lindo. Mas eu não sei se eu gosto tanto do frio, gente. Eu acho chique, elegante, as roupas, os chás da tarde. Eu acho maravilhoso. Mas, nossa, eu acho assim, que eu fico imaginando, meu Deus, eu num lugar desse, será que eu ia ter tanta disposição pra sair, pra fazer tanta coisa? Então eu fico pensando, e aí em falar em chá da tarde, né? A nossa convidada vai falar um pouquinho sobre alimentação, sobre essas questões, porque querendo ou não, eu sei que é um tema que nós mulheres sofremos bastante, então a gente vai falar de uma forma bem gostosa, de uma forma bem leve, que vocês possam aprender, que vocês possam compartilhar também aqui suas experiências, suas dores, é um bate-papo. Eu gosto de frio, mas traz muitas viroses. Exatamente, muitas viroses. Crianças sofrem também no frio, né? Crianças e idosos, né, gente? Sofre bastante no frio, né? A nossa convidada chegou! Ê! Vou esperar ela pedir para entrar, para apresentar para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse bate-papo e que vai ser bem bacana, porque nós vamos poder ajudar bastante vocês aí com esse tema de hoje, tá bom? Vou esperar ela entrar. Maria Clara pediu para... Aqui, ó. Vou liberar para ela entrar. Liberar pra gente. Aqui mudou as ferramentas aqui do Instagram. Mudaram algumas. A Maria entrou. Ei, Maria! Boa tarde! Oi, tudo bem? Tudo bom? Muito obrigada por ter topado essa live. Fico Uhum. muito feliz, muito mesmo, de ter você aqui comigo, como eu estava falando no início, né? De mentorada para hoje eu olhar e falar: Meu Deus, como que a Maria tá voando! Que legal! Sim. Tá, melhorou tudo, assim, tudo 100%. Eu fico feliz de poder ter participado desse processo. Eu fico só aqui admirando, assim, e boba, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil administrar tantas coisas, né? A Maria, que é uma profissional e relativamente nova, porque ela é jovem, né? Mas tão comprometida, tão dedicada, tão estudiosa e que traz para a gente muita informação importante, muita informação bem fundamentada. Vou deixar ela se apresentar, mas não poderia deixar de agradecer e de te parabenizar de fato pelo seu trabalho incrível aqui, o quanto você está evoluindo, viu? Fico muito feliz mesmo, tá? Ai, E pode ficar à tá, vontade para se apresentar. tá bom. Obrigada. Eu sou muito grata por você também, por ter me ajudado, né? Você e a Leila. Eu até falei na época, né? Eu recebi muita informação e aí no tempo a gente vai colocando e aplicando, né? Assim,
tudo tem o seu tempo, né? Pra gente recebe a informação, tem que ir absorvendo e ir colocando em prática. Eu sou nutricionista e atualmente estou terminando a pós-graduação em nutrição esportiva e hipertrofia, mas acabo trabalhando bastante com o público do emagrecimento, né? Mesmo sendo voltado para a esportiva, acaba sendo o que mais aparece. Então é uma coisa que Todo tem mundo, bastante. todo mundo quer perder todo mundo tem 1 quilo para perder, gente. Isso Então, aí, eu acho que é deve tarefa. ser, deve ser bem comum, né? Você já deve estar, quando você olha assim, você já imagina, né? Todo mundo quer. Acho que assim, não sei, 15% das pessoas querem só ganhar músculo, né? Não querem perder gordura, mas a grande maioria, 80, assim, 90% é para emagrecer. Não adianta. É. E é engraçado, né, Maria, que mesmo quando vem, assim, eu vejo por mim, né? Uhum. Se a pessoa, igual, né, você falar assim pra mim, você vai transformar a gordura em massa magra e tal, eu já fico assim, ai, mas eu não quero engordar, não. Tipo assim, não, eu quero só perder, eu não preciso ganhar nada, eu não preciso ganhar músculo, eu não quero ganhar, eu quero só perder. Você entendeu que eu só quero perder? É o único lugar que a pessoa só quer perder. Ela não quer ganhar nada. É Ai, verdade. gente. Mas muito bom. Então, assim, mais uma vez, né? Quem chegou aí agora, vai ser um bate-papo bem gostoso. Fiquem aqui com a gente, compartilhe a live, que nós vamos trazer. Assim, eu vou deixar até a Maria falar mais e vou explicar o porquê. Porque, de fato, né, eu e a Leila está aqui nos assistindo, a gente fica muito orgulhosa de ver o tanto que a Maria evoluiu. E eu acho que é um tema extremamente relevante, extremamente muito ligado ao meu tipo de trabalho e ao meu pensamento. Porque, querendo ou não, eu falo de imagem, falo de autoconhecimento, de autocuidado, de tudo isso, mas quando a pessoa, gente, olha, vou contar uma coisa para vocês. Quando a pessoa está 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos acima do peso, eu posso fazer o que for, que ela não se sente 100% completa na transformação da imagem, porque ela sempre quer fazer aquele ajuste. E eu trabalho muito baseado no planejamento, na organização. Eu sempre falo muito de organização, principalmente no closet e na rotina. Por quê? Se eu não sei o que tem no meu guarda-roupa e se eu não tenho uma rotina para organizar o que eu vou vestir, como eu vou vestir, o que eu vou comprar, como eu vou comprar, o porquê que eu vou comprar aquela peça, aquele acessório, aquela bolsa, eu não consigo fazer esse encaixe de forma perfeita. E o que que acontece? Eu começo bem, as clientes às vezes começam acelerando bem no início, né? E elas se perdem depois, justamente por essa falta de organização e planejamento. E a Maria fala muito disso, e aqui já vou também já te dar um Sim, feedback meu, que você já vai poder pegar isso aí e já trazer para o que você vai nos ajudar. sim, Que é assim, eu até tento, Maria, me organizar e ter o planejamento, mas são tantas questões externas que me atrapalham. sim. E aí eu me perco. E quando eu me perco nesse planejamento, nessa organização, parece que eu tenho que começar do começo. Eu desanimo, eu falo, não, tem que começar tudo de novo. Ah, não, deixa, não, é só mais essa semana que vem eu faço, depois eu faço, mês que vem eu faço, e vai virando uma bola de neve, e aí eu tô infeliz, minha autoestima vai lá embaixo, e aí para eu começar de novo dá uma trabalheira danada. É, Então, assim, eu vejo que eu cometo esse erro, vejo que as pessoas cometem esse erro, porque a gente escuta, você deve escutar isso muito mais que eu. Vejo que acontece isso também no processo da consultoria de imagem, da vestimenta e tudo mais, né? Às vezes se tornar, de trazer esse conhecimento, de trazer isso que a gente passa para eles, fazer isso virar uma rotina e uma rotina gostosa, sem peso, uhum, sem aquele chicote, não, não pode isso, não pode aquilo, sabe? Então, assim, eu sei que é muita coisa que eu tô falando, mas é porque eu entendo que muitas mulheres, muitas de nós passam por isso, se questionam, sofrem, tá? uhum, E vira aquele ciclo vicioso e parece que a gente está sempre atolada sem sair do lugar. Então, sim. assim, você, né, trabalhando dessa forma, com planejamento, com organização, o que que você tem de, assim, o que que você poderia começar falando pra gente, para calmar o coração? É normal a gente fazer isso, Sim. né? Mas tem salvação.
É, eu acho que assim, tudo que você falou tá muito conectado com o jeito que eu trabalho também. Eu fiz o curso, né, que você tem. Eu tenho dificuldade para organizar meu armário, né? Não tenho dificuldade com a nutrição, mas eu acho bem difícil. Mas as duas coisas estão muito conectadas, né? Eu acho que, assim, desde o começo é estabelecer meta. Então, o meu objetivo, né, no seu caso, com a imagem. E no meu caso tem a ver com a imagem também, né? Mas qual é o meu objetivo? E a partir daí, e começar a organização, planejamento. No seu caso, de comprar muita roupa. Né? No meu caso, no caso da alimentação, é exposto a muita comida o tempo todo e a gente não sabe o que comprar, o que comer. Então, eu acho que é a mesma lógica do organizar o guarda-roupa, de ter um dia, mas a diferença é que vai para a cozinha, né? Então, a gente tem que controlar o que entra em casa, organizar e ter uma lógica para isso, porque senão a gente fica à mercê das outras coisas, né? Do estímulo externo. É igual essa questão da compra. Então, eu quero me sentir mais bonita. Vem uma propaganda, eu compro a roupa e acabou. Eu não tenho uma meta, o que eu quero passar, o que eu quero com aquilo, pensar na compra, né? Foi uma das coisas que eu fiz. Eu tenho um caderninho que eu anotei lá as coisas que eu mais preciso. Antes de comprar, eu tô fazendo esse exercício, tentando não comprar por impulso. Mas é um trabalho, né? Então, assim, eu acho que tem que trabalhar isso com o cliente, dele entender que é trabalhoso, mas querendo ou não, acaba valendo a pena. Senão, acaba comprando por impulso. Ou comprando soluções rápidas, né? Então tem que se organizar mesmo. Eu acho que tudo começa com estabelecer metas, né? Entender a sua realidade e o ponto de partida. Eu até separei aqui sobre autoestima, que acaba sendo sobre autoestima, né? Eu trabalho com saúde, mas querendo ou não, trabalho muito com autoestima também, com estética, não deixando a saúde de lado, né? No seu caso, não deixando a saúde mental também de lado, né? Não vai fazer de tudo para se sentir bonita e estragar todo o resto, né? Tem que estar tudo Sim. em conjunto. Então, eu separei aqui, né, o conceito, né, de autoestima na psicologia, que são o conjunto de sentimentos e pensamentos do indivíduo sobre seu próprio valor, competência e adequação, que acaba repercutindo ou positiva ou negativamente, né, em relação a como você se sente. Então, quando você se sente bem, né, você acaba sente satisfação, né, valorização, e quando você se sente mal, você acaba tendo aquele sentimento de inutilidade, fracasso. E a organização, né, isso acaba afetando em como estabelecer metas, e aí você não se organiza, não se planeja. Então, acho que o primeiro passo mesmo é conseguir estabelecer metas, e para isso a gente precisa respeitar as nossas individualidades, né? Então, quando a gente respeita as nossas individualidades, cria metas realistas, a gente se planeja e quando a gente vê que está dando certo, isso vai alimentar a nossa autoestima, porque a cada meta que a gente cumpre, que tá de acordo com o que a gente quer alcançar, a gente começa a ter uma percepção melhor de nós mesmos, né? E não só quando a gente alcançar, mas a cada passo que a gente dá, a gente consegue ir valorizando e trabalhando a autoestima durante o processo, não só quando a gente chegar no nosso resultado final. Eu acho que isso é muito importante. Tá? Acho que né, a relação de organização, planejamento com autoestima está muito ligada a isso. E é uma coisa que a gente tem que dar uma atenção maior, né, na organização. Sim, você estava falando aí, eu estava pensando em uma coisa, né? Pelo menos para mim, isso eu já percebi que é assim. Não sei, é porque me veio isso na cabeça agora, você vai poder dizer se sim ou não. Uhum. A relação da gente com a roupa, desde pequeno, ela é uma relação assim, precisou, comprou, é isso aqui que tem, vai usar, né? O preto é bom porque o preto combina com tudo. Então, nós temos várias teorias, digamos assim, que são teorias que a gente já vê que não funciona mais. Então, a relação com a roupa, desde que a gente nasce, não é uma relação inteligente. Sim. E eu tô pensando aqui da alimentação, porque desde que o bebê nasce, o bonitinho é o gordinho, que come mais, o que come tudo. A gente cresce, a mãe quer que a gente coma tudo, que coma muito. Não, a criança às vezes não quer comer tudo que tá no prato, mas a mãe quer que coma. Então, assim, como que as relações começam erradas, Sim. né? Por falta de conhecimento e Uhum. como que isso interfere na nossa vida adulta, porque vira um ciclo de várias situações e o quanto isso mexe com o nosso emocional, mexe muito com o nosso emocional, Sim. né? Então você está falando aí, eu estou pensando nisso, nessa base que às vezes é construída errada. Eu não sei se tem mamães aqui e Uhum. tudo, mas é legal pensar nisso também, né? Porque a gente repete o erro. Então, você ainda Sim. não é mamãe, mas Sim. eu pensei em mim. Eu falei, meu Deus.
né? Aqui, ó, não adianta querer emagrecer 20 quilos se ainda não perdi nem dois, exatamente, sobre as metas, né? Então, as Exatamente. metas reais, elas são muito mais fáceis de serem alcançadas, Uhum. porque eu ter disciplina para perder 2 quilos soa de uma forma diferente de eu ter disciplina para perder vinte quilos, porque eu vou pensar, nossa, até eu perder 20 quilos vai demorar muito, Vai, né? fica uma coisa, né? Todo dia você está fazendo várias coisas que são difíceis, tendo que falar não, né, para muitas coisas, e sente que não vê o resultado, né? Então a gente precisa separar, né? Por etapas. Exatamente. E Maria Clara, me responde uma coisa. Quando chega, suponhamos que eu seja aqui, comecei, né? Sou a sua paciente e a minha queixa é essa, né? Como que você coordena essa questão de planejar e de organizar? Você faz com o paciente, ajuda ele a pensar sobre aquilo, estabelecer as metas, ver as dificuldades dele, onde estão e como driblar esse momento de dificuldade. Você trabalha dessa forma, é isso. Sim, eu sempre tento entender como que é a rotina dele atual. E aí o primeiro planejamento a gente faz o mais próximo possível da realidade atual, mas tentando incluir ali hábitos saudáveis, né? Então a gente vê o que mais está faltando, né, naquele primeiro momento. Se é colocar mais refeição, porque às vezes a pessoa passa muito tempo sem comer, ou se é incluir frutas, verduras, ou se é água, às vezes é sono muito desregulado, né? Você vai dormir muito tarde, aí acorda, e, enfim, atrapalham diversas coisas. Então, primeiro eu tento entender a rotina dela e a partir daí priorizar alguma coisa. Então, vamos supor, a pessoa não faz nada, não faz exercício, não dorme bem, não toma água, não come fruta. Então, não tem como eu falar para ela fazer tudo de uma vez. Então, a gente tenta o que é mais fácil para ela, mas também o que é prioridade, né? Por exemplo, a água é uma prioridade, dormir é uma prioridade. E o sono, por exemplo, ele afeta, né? Os hormônios da fome e saciedade. Então, a pessoa, por exemplo, que está buscando emagrecimento e não dorme bem, ela não tem como, né? A gente pode fazer várias estratégias ali para ajudar ela a não sentir tanta fome, mas se ela não resolver isso, tem um limite, né? Esses nutrientes eles vão conseguir ajudar. Então, precisa ajustar a rotina. Então, tento negociar, né? Eu falo que o nutricionista tenta muito negociar, né? Se você fizer isso e não fizer aquilo, então a gente vai tenta negociar, escolher algumas coisas, mas eu sempre tento explicar, né, que alguns hábitos ela vai ter que manter para sempre. Então, no começo, é mais importante que ela trabalhe esses hábitos do que fique pensando só no emagrecimento. É claro que ela é um bom motivador, né? Você vê que o peso está baixando, mas também entender que são importantes. E aí eu escolho alguns principais, então tem 7 coisas que a pessoa precisa melhorar. Aí eu coloco um plano de ação e nesse mês a gente vai dar foco nessas 3 coisas. E aí eu crio essas metas, né? Essas 3 metas, tento explicar para ela entender porque aquilo é importante. E faço o plano alimentar também, mas ela sempre tendo essas metas, né? Para não ficar uma. Faço um plano alimentar, ela não faz nada daquilo e fica muita informação, né? De uma vez só. Então, eu sempre tento separando. E aí, conforme vão passando os meses, algumas coisas já viram hábito e então não precisa ficar falando de novo, né? E aí a gente consegue ir incluindo novas metas, né? Como se fosse um jogo, a gente vai aumentando o grau Montando, de dificuldade. vai montando mesmo ali um quebra-cabeça, né? Onde vai Isso. faltando peça, vai encaixando depois. É muito parecido com o que eu Uhum. faço também. Eu sempre negocio. O que é inegociável, eu pergunto para você, né? O que que você não abre mão de usar, ou, enfim, de Uhum. comprar? Porque eu tenho realmente, por exemplo, né? Tem cliente que fala assim: eu sou compulsiva para comprar acessórios, por exemplo. Eu tenho uma amiga, ela vende acessórios e tem tantos anos, eu sou cliente dela há muito tempo e eu não consigo não comprar. Então eu sei que isso é algo que vai ser muito difícil para ela. Então a gente segura as compras em outra questão e aí eu começo a ensinar para ela como comprar de uma forma inteligente, estratégica, né? Onde ela vai usar aquilo, como, quando, como ela vai combinar com outras peças, se realmente está dentro do nosso planejamento de imagem. Então eu também vou fazendo vou cercando, né? Eu falo que eu fico assim. é, Sabe aqueles cachorrinhos que ficam olhando os carneirinhos? Ali fica tipo vigiando. Sim. Eles estão ali, uma hora eles vão sair do cercado para ir para outro lugar, mas o cachorrinho tá ali olhando. E eu fico assim, olhando: o que você comprou? Deixa eu ver, como que você tá usando? Você tá fazendo como? Porque, de fato, é uma coisa que a pessoa não vai parar de fazer e a gente sabe que é algo inegociável. E aí, igual você falou, do nada, às vezes ela aprende tanto, tanto que ela fala: nossa, Raquel.
Mas eu já aprendi que os acessórios mais retos são os que mais vão me valorizar, e, enfim. E eu tô com muita coisa, e assim, tudo que eu olho parece que tá muito igual ao que eu tenho. E eu não consigo comprar nada de diferente disso mais. Porque eu sei que não me valoriza, então eu não tô comprando. Eu falo, cheguei no momento que eu queria. Sim, bem assim. Eu vou, né, falando. Acontece muito. Eu tenho uma cliente que usava, né, que ela optou pelo metal do prateado, depois da coloração. Uhum. E aí ela só foi comprando o prateado, usando o restante dos dourados que ela tinha. E chegou um momento que ela falou: não, agora eu só compro isso, eu compro o que é funcional e tudo mais. Tenho as peças de festa, as peças de sair. Então eu Uhum. não consigo comprar mais nada, porque eu acho que eu já tenho tudo que eu preciso. Eu falei, Sim. é isso aí, é nesse momento, era esse momento que eu queria que a gente chegasse. Então, o que que é isso, né? É um Uhum. planejamento a longo prazo, que com a organização no dia a dia, acaba que a longo prazo a gente consegue cumprir o planejado, a gente consegue atingir aquele objetivo, aquela meta. Mas é igual você falou, não é uma coisa que você faz de hoje para amanhã e está resolvido. Não é, porque nós trazemos os hábitos há muitos anos, né? Exato, né? E com a alimentação é muito isso, né? A gente desde criança vão construindo hábitos que a gente não consegue do dia para a noite trocar, né? E isso que você falou também de a pessoa escolher o que combina mais com ela tem muito a ver também com essa coisa de menos é mais, né? Que com dieta é muito assim também, né? A gente pensa que monotonia na dieta é uma coisa ruim. E não necessariamente. Você limitar o que você vai consumir, às vezes facilita a sua vida. Porque a pessoa que quer cada hora uma receitinha, cada hora fazer troca de alimentos, então aquilo já é novo para ela. E ela quer todo dia comer uma coisa diferente, vai dar trabalho. Porque Vai. ela. Então, assim, e quem busca emagrecimento já tem uma tendência a acabar comendo um pouco mais. Então, se ela tem mais opção, mais coisa gostosa, ela acaba dificultando, né, esse processo. Então, a monotonia na dieta ela é boa, porque ela acaba deixando com menos opções. E quando você está com fome, você escolhe o que tem ali à sua disposição, que você planejou, pensou antes, e não fica, né, dependendo de outros fatores para escolher o quanto você vai comer. Então, isso é uma coisa que também ajuda, né? O menos é mais. Não ficar colocando muita coisa, porque as pessoas pensam que, se tiver. E quando eu quiser comer uma coisa diferente e não tiver? Não come, come o que Aham. tem e vai te garantir que você vai manter na dieta, se você quer emagrecer e quer ter resultados, né? Então, Sim, assim, ter muita coisa atrapalha, não é bom. Claro, ter uma isso. variedade é legal, mas tem gente que quer muita variedade. É cada dia um lanche da tarde uma coisa, um bolinho, não sei o quê. E aí acaba dificultando mesmo. E quando você tá estressado, cansado, você não vai priorizar aquilo, né? Você vai Não, escolher fazer uma outra coisa, comer uma coisa mais fácil. exatamente. Aí entra a relação com a consultoria também. Porque às Uhum, vezes a pessoa fala assim: eu não tenho tempo ou eu tenho preguiça de me arrumar. uhum, Ela fala, né? Todo dia preparar um look. Então, eu sempre trago estratégias. O que a gente faz? Planejamento e organização para que isso não aconteça. No uhum, caso da alimentação, eu vou te falar mais ou menos qual é a minha, uma das dores, né? E como eu resolvo. Eu amo todos os tipos de vegetais, legumes e frutas, enfim. Eu sou uma pessoa que eu como de tudo. O que é bom e o que não é bom sim. também, isso que é triste. Aliás, eu não gosto de doce. Eu Ah, não gosto muito de doce, refrigerante, sobremesa, chocolate, eu não gosto, não gosto. Mas eu sou uma pessoa que eu como, assim, me alimento, acho que até bem. Mas eu tenho muita preguiça de fazer salada, e eu amo salada. Então, o que que eu faço? Eu sempre deixo essas saladinhas mais que consegue ficar, tipo, na geladeira mais dias, sabe? Que fica ali, às vezes, num vinagre, em alguma coisa, tipo compota, né? Eu ah, tento não colocar sal, uhum. igual hoje eu fiz, né? Fiz repolho, aí eu coloco abobrinha sem ir no fogo, crua mesmo, cenoura crua, desidrato elas, depois eu enxago, seco bem, né? Aí eu tempero com alho picadinho, orégano, para dar o sabor, para não ter que colocar, né, outras coisas, e deixo na geladeira. Então fica ali 3 dias, eu como tranquilamente. E é o que eu tenho de recurso, então é o que eu vou comer na hora da fome. Sim. Então eu sei que eu estou me alimentando bem, com qualidade, né? Prezando saúde também, e o emagrecimento, que é uma coisa que eu quero. E não Uhum. tô tendo trabalho de uma coisa que eu tenho preguiça de fazer, porque já tá pronto, fiz uma vez só. Não tem como, é. E quando tá com fome, as coisas são mais gostosas. Também. Exatamente, já tá ali.
E aí, eu, assim, também acho que me facilita eu gostar muito de praticamente tudo. Então, tudo que eu faço eu acho bom. Dificilmente eu acho uma coisa ruim. Então, me ajuda muito. Mas a gente buscar o que a gente gosta, fazer essa lista, ter isso em mãos na hora que vai no mercado, tudo para trazer. Eu sempre faço, assim, teve uma época que eu fazia muita marmita, por falta de tempo. Então, eu fazia lista totalmente, né, assim, aleatório, da forma, intuitiva. Mas, na verdade, eu fazia a lista para fazer as marmitas de que não ficasse uma comida repetitiva. Porque eu fazia para todo mundo. E aí, como Ah, é todo mundo, aí sempre tem um que fala, isso de novo, isso de novo. Então, eu variava, mas sempre tinha ali cores e tudo. uhum. E eu ia com lista, porque se eu fosse sem lista, o que que eu fazia? Olha o que que eu fazia, mas não faço mais não. Tá. Eu comprava bacon, paio, nessas calabresas, e aí eu fazia o feijão com tudo isso e eu pensava, isso aqui já é a proteína, entendeu? Então eu fazia a Sim, marmita com aquilo. Depois eu falei assim, gente, olha o que que eu tô fazendo. Não, né? Vamos fazer direitinho. Então, assim, aí quando você vai aprendendo, entendendo, faz a lista, leva a listinha, você tem muito menos chance de errar. sim. Então, óbvio que dentro do que a gente entende, que não é como você, claro, mas aí eu coloco, né, vamos supor, 3 tipos de proteínas diferentes, coloco os vegetais mais coloridos e vou fazendo aí equilibrando do jeito que eu sei. Então, é Exato. assim na vestimenta também. Eu acho que isso funciona, mas a gente volta aonde? Planejamento e organização, É, exatamente. Que são as coisas mais importantes, né? né? Acho que E aí isso nos ajuda o quê? Porque aí você, depois de dias que você fez isso, que você está seguindo aquilo, você olha para trás e fala: Nossa, olha como eu estou disciplinada, consegui fazer isso aqui por tantos dias. sim. Nossa, se eu fiz 10, eu consigo fazer 15. Aí você fez os 15. Nossa, eu consigo fazer mais 15. Não foi tão difícil assim. E aí vai. Talvez entre um dia e outro a gente dê aquela derrapada, mas no geral a gente consegue manter. E eu falo mais, quando, pelo menos pra mim, quando eu consigo fazer isso, eu sinto que me motiva, porque eu vi o quanto eu fiz e eu não quero perder o que eu já fiz. É, exatamente. É bem assim mesmo. E outra, eu vi aqui um comentário, né, que a Elis fez, acho, é por isso eu não uso o dia do lixo. Vou falar um pouquinho sobre isso. Não gosto de falar dia do lixo, né, porque não é o dia do lixo, né, é o dia que a gente vai poder comer alguma coisa diferente, né, a gente tá chamando de refeição livre. Eu acho que algumas pessoas não entendem muito bem o que isso significa, né, refeição livre é um dia ali do planejamento alimentar que a gente vai acabar comendo um pouco de calorias a mais, mas isso é planejado, né? Então, por exemplo, a pessoa tem um consumo diário que a gente calculou de 1.400 calorias, mas no sábado ela come 2.200, um exemplo. E tudo bem, porque aí na média ela vai comer 1.500. Não fiz a conta certinha, mas é só para entender. E às vezes ter esse dia planejado para comer fora da dieta pode melhorar a adesão à dieta. Porque quando a pessoa ela não faz esse dia, quando ela sair da dieta, ela vai falar, mas é que eu já fiz 15 dias, não parei nenhum, não sei quando eu vou comer o que eu gosto de novo. E aí ela acaba saindo fora do planejado. Então ela acaba perdendo a mão, né? Porque ninguém é uma calculadora de... O problema da alimentação é que ninguém sabe o que é muito, o que é pouco. Porque cada alimento vai ter alguns mais, menos caloria, e a gente não sabe, né, o que tem mais. Às vezes você acha que aquilo tem muito, não tem, às vezes acha que a coisa tem menos e não tem. Então, o planejar sair da dieta é interessante. Ter a refeição livre e fazer ela sem culpa, né? Então, eu gosto de pizza, sábado à noite eu vou comer... No jantar eu vou comer pizza. Então, seu jantar tinha 500 calorias, tinha os nutrientes, vai ter mais, porque vai ser uma pizza, mas querendo ou não, você sabe que esse dia ele é permitido, ele tá dentro do planejado, não vai te impedir de emagrecer, e ele vai melhorar a sua adesão nos outros dias, porque você não fica com aquela, fazendo a dieta com uma imprevisibilidade de quando você vai poder comer alguma coisa. Então dá para encaixar. E é bom que faça uso desse dia, porque às vezes as pessoas querem driblar o nutricionista. Mas eu não vou fazer, não me deixa comer, que senão eu vou comer toda hora. Eu falo, mas eu já não deixei, né? E você comeu. Então, melhor fazer o que está planejado. Não tô, tipo, dando uma olhada, você está deixando eu comer pizza. Esse dia é planejado, né? Não faz a diferença se você contar para mim ou não. A ideia é que você use esse dia, porque imagina, você vai fazer isso por muito, 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 muito tempo. E algum dia você vai querer, né, comer alguma coisa diferente. Que se estiver planejado é melhor, né? Não quero comer tudo em um dia. Então você distribui do jeito que você achar melhor, mas é importante você ter noção da quantidade,
ou do que você pode comer nesse dia livre, ou distribuir, mas que tenha uma regra, que não seja você se privando e depois saindo sem considerar nenhum cálculo, nenhuma orientação, né? Ela falou aqui, ó. Eu escolhi não usar porque o meu acompanhamento nutricional está mais focado para controlar o pré-diabetes e o hipertiroidismo. Ah, tá. É focado mais na questão de saúde mesmo, né? Então, assim, acho Uhum. que já tem outras, tipo, consigo me controlar se eu não usar, tipo, sair da regra se tiver que acontecer. Ah, ela tá bem focada. E aí é uma coisa interessante da gente falar, né? Porque, assim, ela falou, né, que ela consegue controlar. E nem todo mundo consegue controlar. Então, às vezes, essa escapada, né, Sim. é importante emocionalmente para a pessoa, para ela pensar, para ela entender assim, nossa, eu comi várias coisas gostosas, ai que delícia e tal, tal. Matei o meu verme, né? Como o pessoal fala, ai, matei meu verme, comi Acontece. chocolate, não sei o que, não sei o que. Então, emocionalmente, isso é importante para ela, né? Então, por isso que eu gosto também muito quando você fala do acompanhamento personalizado. Porque a gente Sim. sabe que não é um pacotão igual para todo mundo, né? Ah, Que é tudo igual e que todo mundo vai comer a mesma quantidade, que todo mundo. Porque teve uma época, né, que era assim: quer emagrecer, coma 1.200 calorias. Gente. exatamente. Aí você imagina eu com o meu peso e minha altura e uma mulher que tem às vezes o dobro do meu peso ou muito mais alta que eu. É muito diferente. O corpo responde de uma forma muito diferente e a Uhum. gente pode ter vários outros tipos de questões, né? Desde passar mal mesmo fisicamente até você emocionalmente você ficar tipo assim, porque a gente sabe que restrição alimentar é uma coisa que deixa algumas pessoas extremamente estressadas, ansiosas, né? E, enfim, Uhum. vários. Então a gente sabe disso, né? Ela falou Uhum. aqui, ó, e não ser um dia fixo na semana. Então, assim, ela consegue se organizar bem nessa questão, né? Então, isso para ela funciona muito bem. Não, que ótimo, assim. Aí, como ela tem um acompanhamento nutricional, e aí vai do nutricionista, se ele separou aquele dia ou não, né? Se ela sai da regra ou não, aí depende de como eles planejaram e organizaram isso, né? Só para entender que não estou incentivando a pessoa a sair, então eu tenho um dia livre. É só para entender que a pessoa vai sair uma hora da dieta. A gente vive um ambiente, né, que a gente chama de ambiente obesogênico, que incentiva o consumo excessivo de alimentos, as propagandas. Então, no celular, a gente vê muita comida bonita, linda, e pessoas lindas comendo hambúrguer. Então, assim, existe um apelo. Algumas pessoas são mais sensíveis a esse tipo de ambiente e outras não. Mas é por isso que a obesidade ela vem crescendo, por conta desse ambiente, que incentiva esse consumo exagerado de alimentos. Isso. Então, pessoas acabam sendo sensíveis, né, a isso. Então, até ela comentou, né, do pré-diabetes. Então, o pré-diabetes é uma coisa que teria que alinhar também o exercício físico para gerar ali adaptações fisiológicas para que ela consiga manter isso no longo prazo, não fique tão presa ali a controlar, né, um dia de alimentação, por exemplo, uma fatia de bolo não vai, mesmo quem tem pré-diabetes, depende do contexto, né, na nutrição a gente sempre pensa no contexto alimentar. Então é importante entender isso e entender a questão social, como a pessoa lida com aquilo. Sim. Aham. A Leila colocou aqui, ó. A ansiedade faz a gente comer mais. O ambiente, as amizades, os maridos. Gente, o meu marido, no caso, ele é. Eu falei assim: olha, acho que eu vou ter que trocar de marido nessa altura do campeonato. Porque Só todo para dia é um negocinho diferente, todo dia é um petisquinho, uma coisinha. Hoje mesmo ele já chamou pra ir no espetinho. Aí não é só o espeto, porque se fosse só o espeto, tava bom, né? Mas tem outras coisas lá. Então, assim. Por isso que eu hoje, que também, né, Maria Clara, eu acho que tem muito assim, cada fase, nosso corpo trabalha de uma forma, obviamente, e a gente já, né, quando você tem 15, 18, 25, 30, 50, ele já não é a mesma coisa. Então, uhum. né, hoje eu preciso me esforçar muito mais para não ganhar peso do que eu me esforçava antes. Então, o esforço, ele é um esforço tanto emocional, digamos assim, de resistir e entender, Raquel, olha, não dá para todo dia você sair, você tem que sair, que eu digo, fora da alimentação, da regra. E, olha, querida, não dá para você não ir para academia. Você até não quer ir, mas, tipo, você tem escolha nesse momento. Sim. Então, eu já entendi isso. Eu já entendi que ou eu faço ou eu vou sofrer com a baixa autoestima. Que quando eu me olhar, não vou gostar. Então, a escolha é:
é melhor eu sofrer fazendo atividade ou continuar aqui na minha dieta do que depois eu não gostar do que eu vou ver no espelho. Então, o ambiente social é um problema, gente. E aí, o que você falou, tem uma coisa que eu quero fazer, uma observação que eu já tinha reparado. Uhum. Você tem muito incentivo de comida o tempo inteiro, só que você já reparou que as pessoas que estão fazendo as propagandas são magras? Exato. Eles não mostram pra gente os gordinhos lá comendo, não. É todo mundo mais. Você pensa assim, eu comendo magra, magra, eu tô comendo, comendo, tô magra. Só que não é assim que funciona, né? E nós Exato. estamos falando só de emagrecimento. Imagine a longo prazo, né? Quando a gente estiver na melhor idade, quanto isso não vai impactar positivamente na nossa saúde, se a Sim, gente claro. fizer isso agora, né? Então, eu vejo muito, eu já observei isso, que é todo mundo comendo, mas todo mundo magrinho na propaganda, né? Exato. Às vezes as pessoas falam de romantização da obesidade, né? Como se a pessoa que está ali se sentindo bem e é obesa fosse romanização. Muito pelo contrário, né? A romantização desse comportamento de comer excessivo, né? Mesmo que a pessoa que esteja ali seja magra, isso é romantizar. Né? O problema, na verdade, é romantizar o consumo de alimentos excessivamente sem pensar na consequência disso, como se isso não fosse um problema. Então, acho que esse o pior, né? A pior coisa. E outra coisa também que você falou da idade, né? E do metabolismo, assim, né? Que tem diferença. Isso é uma coisa importante da gente falar, que o metabolismo, de fato, assim, ele muda lá depois dos 50 e poucos anos, 60 anos. Mas o que acontece é que, por exemplo, quando a gente é mais jovem, que a gente não tem tanta autonomia para comprar o que a gente quer, por questões financeiras também, né? Ou para fazer tudo que a gente gosta, para sair, para comer. A gente também acaba andando mais, faz coisas com seus amigos, a maioria das coisas é a pé, você anda para todo lado, e é limitado, né, o seu consumo alimentar, conforme a gente vai ficando mais velho e trabalhando mais, a gente acaba ficando mais tempo sentado, e aí a gente acaba ficando mais estressado, e a gente acaba tendo mais dinheiro para comprar o que a gente pode, e tendo mais, né, podendo escolher, então a gente acaba comendo mais, se exercitando menos, e não é uma questão, por exemplo, de metabolismo, é uma questão comportamental. Então, acho que quando a gente não entende que a questão as pessoas pensam muito em metabolismo, mas a questão comportamental, ela afeta o consumo e aí não faz diferença o metabolismo é lento ou não, né? As pessoas têm o metabolismo mais ou menos o basal, né? Que as pessoas têm em repouso, ele é meio parecido. Mas é como a pessoa reage ao ambiente, cada pessoa reage a esse ambiente, né? O gostar de comer é um ponto importante também. Tem gente que gosta mais de comer. Então, imagina, eu gosto mais de comer e eu tenho comido o tempo todo. Quem vai se prejudicar mais? Quem gosta ou quem não gosta? E aí não faz diferença eu gasto 100 calorias a mais em repouso. Tá, e daí? Você come 500, 1000 numa sentada. Não faz diferença nesse caso. E com a idade é a mesma coisa. A gente acaba tendo mais autonomia para comer o que a gente quer. Acaba trabalhando mais, ficando mais em casa. E aí é por conta disso também que acaba sendo mais fácil, né, o ganho de peso antes dos 60 anos, né? Por conta dessa Exatamente. mudança. Essa rotina. Aí você tá falando, tô lembrando aqui, a Elis, né, que tá comentando aí, a Elis é minha amiga de muitos e muitos e muitos anos, né, Elis? E a gente estudou juntas. Então, tipo assim, na época, a gente andava a pé, então a gente ia pra escola a pé, a gente ia fazer trabalho a pé, a gente ia pra biblioteca municipal pesquisar, fazer trabalho a pé, porque não tinha celular. E ela ia na minha casa a pé, eu ia na casa dela a pé, e a gente ia, final de semana, né, dar uma voltinha na rua a pé. Então, assim, a gente não tinha dinheiro para comer na rua, a gente não tinha dinheiro para nada. Então, a gente andava muito a pé e não se alimentava. A comidinha era em casa mesmo, ali o que tinha. Então, hoje, né, Elis? Hoje a gente já não anda tanto a pé, a gente já não faz tantas coisas a pé. E até a movimentação dentro de casa, eu acho que da gente, né, da rotina, ela diminui, porque querendo ou não, eu vejo por mim, né? Se eu tenho facilidades, eu tô aqui, às vezes eu tô no sofá, eu ligo a televisão com controle, né? Sim. Ou eu tô com o celular na mão, eu ligo o ar ou alguma coisa com o celular que vira um controle, sabe? Agora a gente tem o robozinho que limpa a casa, então às vezes você não precisa varrer e passar o pano. E muitas coisas, ó, nossas barrigas eram chapadas. Pois é, minha filha, vamos começar a andar a pé para tu que é banda. Só ficar sem dinheiro para sair, sem dinheiro para comer fora. Tinha saboneteiras e barriga chapada, tá vendo? Então faz sentido isso. Agora a gente anda tanto? Não anda tanto.
E aí, a nossa, né, com a rotina de mãe, de dona de casa, de profissional e tudo, realmente a gente acaba ficando mais ali naquele ambiente, acaba nos prejudicando, teoricamente, nessa questão, né? Achávamos que éramos gordas, pois éramos palitos, e a gente pensava, meu Deus, Olha mas tudo só. bem, vamos pular essa parte. Mas assim, é, Maria Clara, eu sei que hoje, igual você falou, né, de normalizar tudo, e eu vou falar uma coisa, gente, assim, de verdade, tá? Uma coisa que eu percebo, não é questão de opinião e não é julgamento, enfim, não é sobre isso, mas é sobre o que eu vejo no meu dia a dia, tá? Que essa Uhum, questão corporal, de estar insatisfeito, o quanto isso afeta as mulheres, principalmente, né? Porque mulher se compara, porque mulher é mais sentimental que homem, enfim. Então, porque mulher julga mais a outra mulher por N motivos, então existe sim isso. E aí eu falo assim, né? As pessoas vão normalizando e vão romantizando uma coisa que tudo bem. Nós não temos obrigação de ser padrão e perfeitas, e óbvio, que não seremos porque o que é bonito para mim não é bonito para o outro. Então, isso aí não existe. Porém, eu vejo o seguinte: algumas falas, né, onde normalizam e colocam isso numa caixa, que eu fico pensando, tá, a pessoa tá ali, tá gordinha e tudo, mas e quando ela tiver velha, né? Ela vai ter vai ter mobilidade, vai ter saúde, como que vai estar a articulação, como que vai estar, né? uhum, Se ela precisar de se locomover, vai ficar dependendo de outras pessoas. Então a gente precisa pensar que sim é estético, todo mundo. Eu nunca ouvi, eu falo isso com as minhas clientes, eu nunca ouvi ninguém dizer assim, ah, hoje eu vou sair de casa porque eu quero comprar uma roupa bem feia. Ai, nossa, eu tô tão feliz estando assim, gordinho, com esses pneus, quando eu sento minha barriga dobra. Nossa, eu acho lindo. Eu nunca vi ninguém falar isso. Então não é uma coisa que pode ser tão romantizada assim, né? uhum. E aí a gente só pensa nessa questão estética e nesse imediatismo. Mas se a gente pensa que isso a longo prazo vai nos trazer outros benefícios, a gente começa a enxergar isso como uma questão mais de saúde até, saúde mental e saúde física. E aí a estética vem por consequência, Uhum. Não, né? isso é verdade. Eu acho que existe, né, essa questão do padrão de beleza, a gente acaba sendo influenciada, até sua amiga falou que eram magras e achavam que eram gordas, então isso acaba acontecendo, porque se a gente fica se comparando com as pessoas na internet, ainda mais hoje em dia que tem celular, a gente olha pra gente e nunca vai estar bom, porque a gente não... Às vezes eu me cuido, mas eu não vivo para isso, então sempre vai ter alguém que tá melhor do que eu. Então, quando a gente romantiza, né, a obesidade, a gente acaba estigmatizando a doença e não entendendo de fato a consequência que ela tem ou até mesmo como ela funciona, né? Então, a gente entende que a obesidade ela é multifatorial. Então, ela é uma questão de saúde pública, por exemplo, como eu falei, a questão do ambiente, né? O ambiente estimula a obesidade. Então, se você entende isso e vê propagandas apelativas para as crianças que vão querer, porque elas não têm nem, né, todo o cognitivo formado para querer comer todo tipo de coisa e vendo a internet romantizando isso, elas estão ficando doentes. E elas não têm nem consciência para isso. Né? Então, depois que ficou adulto, o seu metabolismo já é diferente. A gente pensa muito que emagrecer é curar a obesidade. A obesidade não tem cura, tem remissão da doença. Porque uma Ah, vez que é? Olha aí, ó, informação importante, gente. Eu não sabia disso, não, tá? é verdade, porque assim, você ganhou peso, você alterou o seu metabolismo, você multiplicou as suas células de gordura. Quando você emagrecer, essas células não vão embora, elas só vão diminuir de tamanho. Então você sempre vai ter facilidade para ganhar peso de novo, porque essas células elas estão ali quietinhas, né? Então vamos supor, você nasceu com 5 células de gordura, um exemplo. Quando você engordou, essas 5 células ficaram maiores. Quando elas chegaram no tamanho máximo, você ganhou novas células, então você ficou com 10. Aí você perdeu o peso. Você não voltou a ter 5. Você tem 10. Só que essas 10 são menores. Essa é a única diferença. Então, até mesmo a pessoa fez bariátrica, ela sempre vai tratar. Ela não fez bariátrica, acabou o problema. Tem questão comportamental envolvida, né? Então, cada pessoa que ganha peso tem ali o seu ponto fraco, digamos assim. É o que mais afeta aquela pessoa. Eu acho que assim, o que as pessoas com obesidade têm em comum é que elas estão com excesso de gordura acumulada, mas o que fez cada uma delas chegar a esse ponto é muito individualizado.
Então, a gente tem que pensar na doença e entender como ela funciona para conseguir resolver o problema. Porque se a gente pega, é estética, até pode ser que a pessoa tenha um problema de saúde e também se importe com a estética, é um direito dela. Às vezes a pessoa ela chega com obesidade, mas é por saúde. E se for por estética, tudo bem, é um direito dela. Sim, sim. Não é porque ela Foi o que eu falei. pode. Ninguém quer falar assim, ai, nossa, eu quero ser feia. Nossa, eu vou sair para comprar uma roupa feia hoje. Nossa, hoje eu quero gastar o dinheiro comprando um calçado bem feio. Gente, não, para. A gente quer ser bonita sim, a gente tem vontade de estar bonita sim, de estar melhor sim. Muitas vezes é por influência, muitas vezes é por nós e tá tudo certo. Ponto final. Não é vergonha e nem errado sobre isso, né? Uhum, Aqui, exatamente, desde que é isso, né? Por exemplo, a pessoa com obesidade, depende do grau de obesidade que ela tem. Quando ela emagrecer, ela vai sentir fome. Então, o tanto que ela tem que entender, né, na questão estética é o quão magra ela consegue se manter. Às vezes ela quer manter um magro demais que ela sofre demais com aquilo, por consequência de estar na remissão da doença. Então, o equilíbrio está em entender a saúde e a estética, como que você vai balancear isso para conseguir manter isso pro resto da vida. Porque se você faz qualquer coisa para manter um corpo magro e não consegue manter, é melhor você ter menos magro, mas que você consegue manter, do que ficar muito magro e depois não conseguir ganhar peso de novo. Porque o seu metabolismo vai ficando cada vez mais resistente ao emagrecimento. Então é importante adequar, né, essa expectativa para ver, ok, você tem obesidade, você tem essas dificuldades, você para sempre vai ter. O quanto você consegue balancear isso com a estética que você deseja. E aí você trabalha em cima disso, né, dessa realidade. Porque senão a pessoa vai ver uma outra pessoa que sempre foi magra. Por exemplo, eu sempre fui magra. Eu não tenho facilidade em ganhar peso. Então não pode chegar uma pessoa que tem dificuldade, que gosta de comer, por exemplo, que fica ansiosa e come. Eu fico ansiosa e não como. Então eu não posso me comparar, a pessoa não pode se comparar comigo. Porque para mim não é um sacrifício, de fato. É tranquilo se manter magro nesse sentido. Então, às vezes, para a pessoa é mais difícil. Então, não, eu me mantenho um pouquinho acima do peso, mas assim eu ainda estou feliz com a minha estética e ainda estou saudável. Então, tudo bem, mas acho que entender, né, essa questão, se aceitar nesse sentido, não é se aceitar e não vou tratar a doença. Não, aceitar que é uma doença, que não tem cura, que você vai ter que para sempre cuidar disso, que algumas pessoas têm sim mais facilidade que você. Isso é se aceitar, né? Se aceitar não é não ligar e não fazer nada para resolver. É entender que você vai encontrar dificuldades e conseguir ali equilibrar essas duas coisas, né? Para você não. sim, ó, a Elisa até falou, ela também ficou surpresa, né, com a questão aí da obesidade, né? Essa agora da obesidade é novidade. E ainda tem pessoas que acham que obesidade não é doença, né? Ela falou que realmente ela quer emagrecer, mas com vontade de regularizar as taxas dela, porque a gente sabe, gente, que isso aí é né, pode ir piorando e o quanto isso pode nos prejudicar. Então, assim, questão de saúde mesmo. Mas é óbvio que junto da saúde vem a estética e ela emocionalmente, né, vai ficar melhor, vai ficar mais feliz. Então, assim, a gente sabe que é um conjunto de coisas, mas nesse momento para ela é o que é mais importante, por isso que ela tá tão focada. E aqui, ó, a Dani falou: estou com insulina alta, meu médico pediu para eu retornar daqui 4 meses. Estou sofrendo demais, não tenho condições hoje de gastar com dieta. Então, assim, vamos falar sobre gastar com dieta para depois a gente encerrar com chave de ouro, porque todo mundo acha que dieta é uma coisa cara, né? Exato. A questão, obviamente, da estética, eu não sei se é a mesma coisa da saúde, porque a gente sabe que quem tem uma questão de saúde não pode comer muitas coisas e tem algumas restrições porque pelos ingredientes que tem ali. Eu tô falando ingredientes, mas eu acho que é nutrientes que fala. Enfim, você pode me corrigir depois de tudo. Porque eu não sei, eu só quero, né, que você deixe, então, assim, uma mensagem sobre isso, de fato, para acalmar o coração de quem pensa, meu Deus, não tenho dinheiro, não tenho condição, e agora, o que eu vou fazer? Né? Que deixe isso leve e simples. O que você tem a falar sobre isso? Não, ela falou assim que a insulina tá alta, né? A insulina tá alta, tem que entender, né, por que a insulina tá alta no caso dela, então não dá para falar exatamente sobre isso. Mas, independente disso, o exercício físico seria fundamental nesse caso. E sobre gastar com dieta, a gente, claro, não dá para falar gastar com dieta comparando com pessoas que não têm o que comer, né? Não é isso que eu tô falando, mas comparando com pessoas que conseguem ali, né, todo dia se alimentar, não é caro porque, por exemplo, a gente vai pensar em vegetais. Tem chuchu e tem vegetais que são mais caros.
Então, assim, não existe um alimento substituível. A gente trabalha com grupos alimentares. Então, tem os grupos do vegetal, dos vegetais. Escolhe dentro daquele grupo que está mais barato, né? A proteína. Então, tem ovo, tem frango, filé de frango, que são mais baratos. Hoje está um pouquinho mais caro, mas são as carnes mais baratas. Até mesmo sardinha ou proteínas, assim, que são mais baratas, né? Arroz, feijão. Então, assim, são alimentos que a gente tem na rotina. Não é uma coisa de outro planeta, né? A questão ali de quem tem essa questão com a insulina é controlar mesmo a quantidade. Então, a gente precisa avaliar a quantidade, que são Ah, individuais, para conseguir ah, melhorar o problema. Não é entendi. nem a questão só de escolher os alimentos, mas coisa que todo mundo pode fazer, né? É se exercitar, mesmo que seja uma caminhada, é comer frutas, comer vegetais, arroz, feijão. Isso é coisa que todo mundo pode É, fazer, né? Então, não... Maria, eu sempre falo assim que nesse caso, né? Não sei se como você faria isso, mas eu acredito que você deve orientar também os seus pacientes com relação a isso, Uhum. é fazer as escolhas das frutas e legumes da época, que geralmente eles têm um preço melhor, né? Uhum. Sim, eles têm um preço melhor, são até mais gostosos, né? Quando tá na época, geralmente é mais docinha. Isso também é uma coisa que ajuda. Ou encontrar, né, um local que geralmente feira é mais barato, né? Então a gente volta para a organização, né? Se organizar, né? Se você olhar quanto você gasta agora, às vezes você comendo fora alguns dias na semana, se você focar assim, em se organizar para comprar ali as coisas, né? Ter um dia que você vê que os preços estão melhores, ou se organizar para comprar os vegetais, as frutas da época, não é uma coisa que fica mais cara. Com organização, às vezes acaba ficando até mais barato, né? Então, Sim. não acho que dieta não é assim uma coisa muito cara, é uma coisa que dá trabalho porque precisa sim se organizar, né? Eu acho que dá mais trabalho do que é cara, porque assim, você precisa pensar, fazer trocas, você precisa ir atrás, ver onde tem aquilo, ver, né, pesar, talvez, deixar pronto para não comer outra coisa. Então eu acho que dá trabalho, mais do que eu gasto, porque é o que a gente sempre fala, né? Comer bem não é você sair, porque também tem outra coisa, às vezes mais uma vez a influência. Mesmo quando é uma influência saudável, então vamos imaginar aquela mesa de café da manhã da blogueira. Tem ovos mexidos, tem sucrilhos, tem morango, tem uva, tem mirtilo, tem um pãozinho, né, integral com castanhas, tem um iogurte, um grego com não sei o quê. Eu olho aqui e falo, meu Deus, primeiro que eu não tenho nem tempo para arrumar essa mesa, segundo que eu não dou conta de comer isso tudo, e terceiro que fica caro. Então, dentro de tudo isso, o que eu posso, por um exemplo, o que eu poderia comer? Olha, você toma o seu cafezinho sem açúcar, come um pãozinho integral com 2 ovos mexidos, tá ótimo. Come Uma um pedacinho de mamão, a banana, a maçã, tá ótimo. Então, assim, é porque a gente também pensa dessa forma, né? Você vê aquilo da mesma forma que vê muita comida e se Uhum. empolga com aquilo e acha que é daquele jeito que tem que fazer. E, na verdade, o olhar do profissional, né, que é o que a gente estava falando lá atrás, de forma individualizada, de forma personalizada, é o que de fato vai fazer ele conseguir chegar mais longe. Porque a gente está olhando a individualidade de cada um, onde tem a dor, onde tem a dificuldade, onde ele desliza, onde ele erra, o porquê que ele erra, como reverter aquilo, né? Como fazer para dar certo. Então, eu falo, gente, a maior parte do nosso trabalho, eu acho que uma forma muito responsável de fazer isso da nossa parte é falando a verdade sempre, né? Jogando aberto com os nossos seu paciente, meu cliente, tudo. E a gente Uhum. ter esse olhar individual, né? E humanizado mesmo, porque a gente sabe que é difícil. Mudar Sim, hábitos é difícil. A gente não consegue mudar do dia para a noite, a gente vai ter recaída, a gente vai ter influência externa, sim, a gente não domina, né? Eu não domino. Se você me falar, um carboidrato simples e não sei, eu não sei, eu já ouvi falar, mas não sei o que que é. Então a gente sim. precisa, sim, de fato, de alguém que cuide da gente, que olhe pra gente, que nos dê essa orientação, né? Exato. Sim. E claro, e outra coisa importante é que mudar, né? Mudar o hábito, até neurologicamente falando, dói, né? Dá trabalho. Então, assim, às vezes pensa que a pessoa, nutricionista, ou até mesmo que você vem ajudar, e vai resolver todos os seus problemas. Não, né? Vai ser uma ajuda para que você consiga passar por esse processo que querendo ou não, é doloroso, né? Até falo, Sim, quando eu fiz a consultoria, eu saí mais triste, com um monte de problema que eu tinha para resolver. Sabia o que eu tinha que resolver, melhor do que eu ficar errando sem nenhuma orientação, né? Então, assim, tem que fazer a minha parte e vai dar trabalho, mas é melhor fazer a minha parte
estando no caminho certo, com orientação, com ajuda, com alguém te apoiando, do que você sozinho, errando ou fazendo errado e se desmotivando e desistindo, né? Então, acho que é importante entender isso, que dá trabalho mesmo, e que nosso papel seria, nesse caso, auxiliar, né? Ser um apoio para que você não desista e consiga chegar no seu objetivo final, apesar de ser difícil, né? Sim, é. E é o que eu, né? Então, assim, até para encerrar, eu volto lá atrás, né? Quando eu te parabenizei da evolução que você teve. Então, assim, eu entendi que você absorveu, que você precisava de um tempo para executar aquilo tudo e que aos poucos você foi praticando e foi vendo resultado, foi tendo resultado, foi vendo a mudança, a transformação. E o olhar foi para você, foi do seu momento, né, do seu jeito, de como teria que ser feito, do que você podia fazer naquele momento, do quanto aquilo era importante para você naquele momento. E dar esse tempo, esse espaço mesmo para que as coisas fossem acontecendo. Então, assim, é bem isso, o acompanhamento mesmo, né? Uhum. Maria, eu quero te agradecer, tá, por ter topado aqui trazer. Eu acho sempre que é um conteúdo muito rico, porque eu vejo quanto isso traz sofrimento, o peso, sobrepeso. E Uhum. pode encerrar do jeito que você achar melhor. Uhum. Ah, não, tá certo. Eu também fico feliz de fazer essa live. Faz tempo que a gente tinha combinado e não acabou não fazendo. Mas acho que foi muito legal e acho que os dois assuntos eles estão bem conectados, né? Assim, são assuntos bem diferentes, mas no final das contas eles são bem parecidos, né? Então, queria agradecer também por ter participado, gostei bastante. E quem quiser me seguir no Instagram, né? Eu tô para lançar um e-book que é sobre consciência fitness, né? Que seria justamente para ajudar nessa questão de organização e de entender as coisas básicas para conseguir se planejar e se organizar na rotina. Mas eu sempre posto sobre alimentos, sobre organização no Instagram também. Mas eu gostei bastante da live, acho que deu para unir os dois assuntos. Isso, eu quero te agradecer todo mundo que está aqui presente e mais uma vez reforçar, né, o quanto a Mari é profissional, o quanto ela é competente, o quanto ela estuda, o quanto ela evolui, que a gente acompanha aqui e super recomendo. Então, assim, vocês estarão em boas mãos, né? Desde estar no Instagram até fechando e querendo saber mais do trabalho, tendo acompanhamento aí da Maria, tá? Então, Maria, brigadão mesmo. E depois eu vou deixar a live salva para vocês, tá, meninas? Então, gente, um beijão e vamos que vamos, né? Vamos nos organizar e nos planejar aí. Isso aí. Obrigada. Tchauzinho!